povo e minha povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom ou não? Lá, vamos lá de novo com mais um vídeo aí atrasado, né? Como sempre. Chegou gente nova aí, né, gente? Fiquei muito feliz. Tem umas meninas aí que descobriram câncer de mama também, vão começar o tratamento. Então, assim, eu espero que meus vídeos possam ajudar vocês, tá, gente, de alguma forma. Eu passei exatamente o que vocês estão passando, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo, principalmente quem tá no começo, ou quem nem começou o tratamento ainda, mas já sabe que vai ter que fazer. São momentos, assim, de apreensão mesmo, de muito medo, de insegurança, de, ai, o que vai ser de mim, o que vai dar. Mas, assim, se você tem acesso ao tratamento, já se sinta privilegiada. Nem todas nós temos, né? Infelizmente, não é um tratamento barato, não é um tratamento rápido e muitas vezes o acesso não é o mesmo, né? Para todo mundo, mesmo que no SUS, né? O SUS ele muda muito de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? Desculpa, gente, mas é porque essa coisa aqui tá me deixando doida. Mas continuando. O SUS muda muito de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Então, pode ser que você tenha uma jornada aí mais rápida no SUS ou mais demorada. Conheço casos de super sucesso no SUS, conheço casos de não sucesso, de insucessos, mas assim, torço pela sua recuperação, tá? Você que tá aí me assistindo. E torço que, assim, nós não passemos por isso novamente, para você que já tá como eu, já passou, já tá um pouquinho mais na frente do tratamento, né? Depois eu vou falar também como tá a minha situação atual, que eu ainda não falei nos vídeos. Mas eu tô aqui para falar da temida cirurgia, né? Que é mais um passo do tratamento. É um passo muito importante, né, gente? Tem casos que a cirurgia vai ser primeiro, né? Ela é feita primeiro. Isso depende, gente, muito de muitas coisas. Depende muito do tipo de câncer de mama que você tem, né? Daquele imunohistoquímico, o que vai falar, né? Se ele é HER2, se ele é como o meu foi um triplo negativo. Então, assim, tudo depende. Vai depender do estágio que ele tá. Vai depender muito se ele foi um câncer detectado no começo, se já estava mais avançado, se você tem histórico familiar, por exemplo, se sua mãe teve, né? Porque muitos casos são hereditários. Se você tiver acesso a um exame, inclusive a Angelina Jolie fez esse exame e constatou que ela tinha uma anomalia genética. Eu não sei o nome desse exame, tá, gente? Mas existe um exame que ele detecta essa anomalia. E se você tiver essa anomalia, a chance de você ter câncer é muito alta. Então, no caso de mulheres que têm câncer de mama e têm acesso a esse exame, e ele indica essa anomalia, a indicação é que a cirurgia seja da mastectomia total. Então, a retirada das duas mamas, mesmo se você tiver câncer numa única mama, tá? É porque ele por via das dúvidas, ele vai reduzir a possibilidade de você ter câncer novamente, já que você tem essa anomalia. Essa anomalia, gente, pelo que eu entendi, tá? Eu não sou médica, eu posso estar falando bobagem, então, assim, consulte o seu oncologista. Ela meio que é como se a sua célula tivesse uma menos proteção para o câncer. Então, talvez ela não reconheça muito as células cancerígenas e elas podem se espalhar de uma forma muito mais fácil do que se você tivesse essa proteção. É algo assim, é algo nesse caminho. Então, é interessante se você puder ter acesso a esse exame, tá? Mas pode ser que seu caso, gente, você já tenha, não sei, a sua mãe teve câncer de mama. Então, meio que reduz muito a necessidade desse exame. Já é hereditário.
a chance de ser hereditária é muito alta. Então, meio que você vai jogar dinheiro fora fazendo esse exame, sabe? Mas é para alguns casos que ele é mais recomendável. No meu caso, ele foi recomendado, porque eu não tinha câncer próximo, né? Minha mãe, graças a Deus, nunca teve. Eu descobri que a minha avó teve, mas também recentemente descobri que nem foi de mama, foi a partir de útero, eu acho, se eu não estiver falando bobagem. Mas é uma herança um pouco mais distante, né? Que a avó, a mãe do meu pai. Então, no meu caso, eu fiz esse exame e eu não tinha essa alteração genética. Então, no meu caso, não foi indicada a mastectomia total, né? Existe a mastectomia total, existe a mastectomia conservadora, que vai conservar as auréolas, se eu não estiver falando errada a palavra. E existe a cirurgia que tem que retirar tudo. Mas assim, gente, é muito específico, tá? De cada caso. Eu vou falar como foi a minha cirurgia. Que a minha cirurgia foi indicada o quadrante. Vou explicar como que foi, como que eu me senti, como que foi a recuperação. Agora, pra você que tá aí me assistindo e vai ter que fazer a total, que eu sei que uma coisa que deve mexer demais com a gente, porque a história de ter câncer, a gente já mexe tanto com a gente, tanto. Eu sei como que é, tá? Você que tá aí do outro lado, que tem também, ou que tá passando por isso também, ou que teve também. Às vezes eu falo no presente ainda, tá, gente? Mas assim, tudo é hábito, né? Então, pra você que teve também, como eu tive, não tenho mais, ou pra você que tem nesse momento, e vai ter que fazer a cirurgia total, o que eu posso falar pra você? Eu não passei por isso, né? O meu caso não foi necessário. Mas, o que eu posso te dizer como uma pessoa que já tá um pouco mais na frente do processo, apesar de não ter passado por esse processo? Eu acho, gente, que toda dor, todo sofrimento, quanto mais você se sensibiliza diante dele, mais dói. O que eu quero dizer com isso? É igual um esparadrapo. Sabe quando a gente coloca alguma coisa e pega nos pelinhos? Se a gente ficar arrancando aquilo devagar, aqui dói demais. Então, eu sempre tive pra mim que quando você sofre de uma vez, você sofre menos. Mas você ainda sofre, eu sei. Então, o que eu penso da mastectomia total? Faz isso logo. Faz isso o quanto antes. Que é menos um sofrimento para você passar. Vai doer? Vai sofrer? Doer que eu tô falando não é nem físico, tá? Doer na alma, no coração. Eu tenho certeza que vai. Não vai ser menos doloroso. Mas quanto mais você se apegar nisso de falar, ai, mas eu vou ficar sem meu peito, ai, que não sei o que não sei o que, mais vai doer. Então, se for pra sofrer, sofre de uma vez, sabe? Vai lá e rebenta esse trem. Porque a dor, ela vai ser mais... Não vai doer menos, mas vai doer mais rápido, sabe? Eu vou dar o exemplo do meu cabelo. Eu sei de casos de pessoas que não raspam, não tem coragem de raspar. E fica naquele trem, e põe aquela touca lá de crioula, não sei o que lá, pra poder ver se o cabelo não cai. E fica naquela coisa, aquele apego. Eu acho que essa é a palavra, aquele apego com o cabelo. Gente, eu vou falar pra vocês. É pior. É um sofrimento prolongado. É esticar a coisa, sabe? Que já dói, mesmo menor, mesmo que esteja menor, já dói pra caralho. Isso tudo. Então, se você tá aí com medinho, ai, não quero ficar sem meu cabelo,
Minha filha, você vai sofrer mais se você ficar nesse apego. Ai, não quero ficar sem meu peito. Por que meu peito? Não sei o que lá, não sei o que lá. Amiga querida, fica livre disso logo. O quanto antes você ficar livre disso logo, o quanto antes você resolver isso, é o quanto antes você já vai encarar esse trem de frente e ficar livre desse sofrimento, sabe? Então, assim, no meu caso com o cabelo, eu não pensei 2 vezes. Eu não pensei. Eu não demorei 1 semana pra raspar. Ele começou a cair, eu lembro que acho que foi numa quarta-feira, não lembro muito bem, assim. Foi coisa de 2, 3 dias, eu fui lá e raspei. Eu não esperei, gente. Pra que eu vou prolongar esse sofrimento? Então, pra você, minha querida, que vai ter que passar por essa mastectomia total, se livra logo disso. Vai lá e faz o mais rápido que você puder, sem pensar demais. Tudo que a gente pensa demais também, a gente sofre. Então, é você aumentar o seu sofrimento. Então, eu acho que a forma de a gente sofrer um pouco menos é encarar de frente e fazer o que tiver de fazer. Quando eu soube, eu não pensei muito nessa parte do seio, porque eu pensei, se de tudo tiver que tirar, bota o silicone aí e vira Denise 4.0. Não vou mentir, foi isso que eu pensei, tá, gente? Eu sei que é muito mais profundo do que isso, mas a princípio eu pensei, eu só consegui pensar até aí. Meio que a gente também, como a gente não conhece tanto do assunto, a gente é um pouco limitada. Então a gente só pensa até um pedaço. Eu só pensei até aí. Então, muita força, viu, amiga? Pra você que vai ter que fazer isso. Mas, pra você como eu, vai fazer o quadrante, eu tenho mais um pouquinho pra te contar, que foi da minha experiência. Então, eu fiz primeiro a quimioterapia, então ela foi neoadjuvante. Então, ela é feita antes, tem uma expectativa do tumor sumir. Então, como existe essa expectativa, no meio do caminho, é até colocado um clipe metálico. Esse clipe metálico ele é colocado como se eu estivesse fazendo de novo a biópsia. É uma agulha grossa com o clipezinho, que ele vai ser inserido dentro do nódulo e ele vai ficar ali para marcar onde o tumor estava, porque a expectativa é dele sumir nas quimioterapias. E foi o que aconteceu comigo. Realmente, graças a Deus, a quimioterapia ela foi eficaz. Então, eu tive o que eles chamam de resposta completa. E quando finalizou a quimioterapia, eu fiz uma ressonância magnética. E nessa ressonância, já não conseguia mais enxergar o nódulo. Já era um seio normal. O que, gente, foi um dos momentos mais emocionantes, porque eu já tinha feito tanto exame de imagem, ultrassom, ressonância, parará, pururu, e todos mostravam o nódulo, E esse finalmente falou que eram seios normais, né? Então foi uma felicidade muito grande. Participação especial do Toby de novo. Toby, chora não, filho. Aqui, Então, foi uma alegria muito grande pra mim, sabe? Então, visto que eu tive a resposta completa... Peraí, gente, participação especial. Inclusive pra você, querida, que falou que eu maltrato meu cachorro. Vem cá, neném. Mostre a sua cara. Essa é a neném da minha mãe, mamãe. Nossa, gente. Arrotou diante das câmeras. Dá um beijo na mamãe, filho. A mãe tá gravando. Daqui a pouco eu te dou bolo, tá? Vai lá. Vai lá. Vai. Então, foi um momento muito feliz do tratamento, quando eu peguei essa ressonância. Eu queria colocá-la num quadro e colocar na minha sala. Então, tudo bem. Então, a quimioterapia foi feita, foi eficaz, sumiu com o nódulo. Demorou, tá, gente? No meu caso, foi sumir o nódulo, tipo, no final já. Porque eu sempre pegava e sentia ele ainda. Então, eu já tinha até desistido dele sumir completamente. Então, a minha expectativa era de, na cirurgia, ficar totalmente livre dele. Mas, na verdade, ele foi embora antes da cirurgia. Aí, você vem e me fala, nossa, mas você ainda fez a cirurgia? Sim, senhora, ainda fiz a cirurgia. Por quê? Por margem de segurança, minha querida.
A gente não pode simplesmente numa área que foi tão, como que fala? Afetada, simplesmente deixar aquela massa lá, né? Então, os médicos, por segurança, ainda assim retiram uma margem aonde estava o nódulo e aonde está o clipe, porque o clipe fica lá, enquanto você não tira ele, ele vai sumir dali, né? Ele fica naquela região, então é retirada aquela região aonde estava o nódulo, mesmo que ele não esteja mais lá, tá? No meu caso, no começo, quando eu fiz a biópsia, foi identificado que tinha afetado o linfonodo sentinela, que eu entendo que é o linfonodo mais próximo ali, né, da mama, é o primeiro linfonodo. E como ele estava infectado, na cirurgia ele também foi retirado. Então eu tive a retirada do linfonodo e a retirada da massa ali, aonde estava o nódulo. Aí você me fala assim, quadrante, por que quadrante? Quadrantectomia, eu não sei falar direito não, tá? Mas em resumo é tirar um quadrante. Imagina um seio que é circular, né? Claro, né, gente? A gente não tem esse seio perfeito circular, a gente sabe disso. Mas vamos, né? Didaticamente, vamos imaginar que a gente tem um seio certinho, regular. De nascença. E aí, vamos partir ele em 4 partes. Ele partir em 4 partes, cada uma dessas partes é um quadrante. Então, isso que é um quadrante, né? Então, o meu foi retirado o quadrante superior direito. Depende do lado que você tá. Se é direito, se é esquerda. Mas, enfim, pra mim, é o lado direito aqui, ó. Então, foi retirado essa massa, né? E o linfonodo. E essas peças cirúrgicas são encaminhadas para outra biópsia. Minhas queridas, nós faremos algumas biópsias no meio do caminho. E essa biópsia identifica se tem ainda células cancerígenas ou não, para saber também como vai ser o decorrer do tratamento. No meu caso, gente, não foi identificada células cancerígenas em nenhuma das peças, nem da margem do quadrante e nem do linfonodo. Graças a Deus. Então, nisso já poderia passar para o próximo passo. Eu acho que em outras situações pode ser que, se for identificado ainda células cancerígenas, pode haver outros tipos de abordagens, tá? No meu caso não foi assim. No meu caso eu já fui indicada para radioterapia em seguida. Então eu tive um período de recuperação do seio. A cirurgia, gente, foi muito tranquila, tá? Eu acho que a mastectomia total, ela é mais chatinha. Ela tem que pôr esqueci o nome. Mas enfim, você tem uma secreção e tem... ai, gente, quase veio. Como é que é o nome do trem? Eu esqueci. Mas vocês vão saber do que eu tô falando. É colocado um tubinho aqui, ó, por causa da secreção. Continuando, porque meu celular caiu, acabou a bateria. Eu lembrei, tá, gente? É um dreno. É usado um dreno, né? Por conta dessa secreção. E aí eu acho que a recuperação demora um pouquinho mais, não é tão simplesinha, igual quando é só o quadrante, tá? Então é o que eu sei, viu, gente? Eu não tenho não sou médica, não tive muito acesso a esse assunto, não procurei tanto saber. Então, no meu caso, foi mais tranquilo, mas pode ser que a total tenha uma recuperação um pouco mais chata, vai ter uma segunda cirurgia, né? Muitas vezes não é feito dos 2 seios na mesma cirurgia, faz um, depois faz o outro, enfim. Isso aí vai ser o seu caso de que você vai tirar toda a mama, né? Bom, feito isso, gente, eu fui indicada para radioterapia. Para quem faz só o quadrante e faz a cirurgia, né, do quadrante, sempre vai ser indicada a radioterapia em seguida, sempre. Em casos que tirar a mama total, aí não é mais indicada a radioterapia porque não tem mais tecido, né, lá dentro. Quando a pessoa faz o quadrante, digamos assim, pode escapar uma outra célula lá, sem vergonha, e
quem vai resolver ela, matar ela, né, vai ser a radioterapia, tá? Eu vou fazer um outro vídeo para falar da radioterapia, só dela, mas no caso da cirurgia, são esses os passos, tá, gente? Eu acho que é uma das partes, gente, menos tenebrosas. Eu sempre, eu desde o começo, o que eu tinha mais receio era a quimioterapia. É o que eu tinha mais receio. O resto não me assustou tanto, igual a bendita da quimioterapia. Então, assim, talvez pra você se assuste mais com outras coisas. Eu, Denise, me assustei mais com a quimioterapia. E assim, no meu caso, pelo que eu passei, eu tinha toda a razão. Foi o que mais me derrubou. Então, assim, tive momentos muito difíceis por conta da quimioterapia. Mas a cirurgia, pra mim, foi uma das partes mais tranquilas. Que fiz o quadrante, né? Porque também, talvez a total dê um pouquinho mais de dor de cabeça. Mas, assim, é como eu disse antes. Pra você que vai fazer a quadrante, pra você que vai fazer a total, pra você que vai conservar o Aurelos, não sei qual que é o seu caso. Mas o que tiver de ser feito, faz logo. Essa é a minha dica pro final do vídeo. Não estique o seu sofrimento mais do que ele já é, sabe? Talvez ele já é grande. E você pode tornar ele ainda maior se você ficar nesse apego com o seu cabelo, com o seu peito, sabe? São coisas, gente, que a gente vai poder ficar sem. Se você fizer uma mastectomia total, você não vai morrer de ficar sem o peito, sabe? Se você raspar a sua cabeça, desculpa, arrancar não. Raspar a sua cabeça, você não vai morrer porque você vai ficar careca, sabe? Então, assim, não se apegar tanto a esse tipo de coisa. Por mais que sejam coisas que mexam conosco, sabe? Isso mexe, gente, não adianta, e mexe muito, tá? E essa fase que eu tô de recuperação, porque eu me vejo ainda em recuperação. Eu ainda olho pro espelho, gente, e não me reconheço. Eu ainda não acostumei com essa imagem que eu vejo aqui no celular. Eu tô vivendo, é como eu falei com a minha psicóloga, eu ainda vivo um luto pela Denise que se foi. Eu não morri, mas uma versão minha morreu. Então ainda é um pouco difícil lidar com esse luto, sabe? Você não consegue sair a mesma pessoa que você entrou nesse processo. Mesmo que seu cabelo não caia todo, mesmo que você não faça mastectomia total, é um processo lento e doloroso. E talvez não é dor física. Dor física, sinceramente, eu não senti quase nenhuma. Umas dores nas pernas, sabe, uns alguns mal-estar. Mas a dor, ela é psicológica. Ela é uma dor na mente, ela é uma dor na alma, ela é uma dor no coração, sabe? E essa dor é muito mais difícil do que a física. A física você toma um remédio e passa. Agora a dor mental, ela é muito mais difícil de tratar. Porque é você contra você mesmo, o tempo todo. Então, minha querida, você que tá nesse processo aí, que vai viver esse processo, ou que está vivendo esse processo, ou que já viveu, acabou de fazer a cirurgia, tá livre, né, de uma parte do processo. Se apega nisso. É menos um sofrimento para eu viver. A cada sofrimento que você passa no tratamento, não é um a mais, é um a menos. Toda químio que você for lá fazer é uma químio a menos, não é uma químio a mais. Tenta ver o copo meio cheio. Cuidado para não ficar olhando para o copo meio vazio. É muito arriscado você ficar olhando o lado ruim das coisas, gente. Isso adoece. Isso adoece a mente. E a mente adoecida é muito difícil de sarar. É muito mais difícil do que o corpo, mas muito mais difícil do que o corpo. Eu quero falar sobre saúde mental, sabe? Eu quero fazer um vídeo só de saúde mental, porque
É a primeira vez na minha vida que eu tive que lidar com a minha saúde mental. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu tava doente mentalmente, assim. E por incrível que pareça, foi depois que o tratamento acabou. Pelo menos a quimioterapia, que era a parte mais pesada. Então foi ali que eu senti muito mentalmente, muito, muito mesmo. E eu ainda estou lidando com algumas questões mentais, um pouco mais controladas agora, acho que as coisas estão mais no lugar. Eu tive alguns picos, assim, não tantos, graças a Deus, mas eu tive alguns picos, assim, de questões mentais. E agora elas já estão mais calmas, mais tranquilas, mais chegando no lugar, sabe? Tô devagarinho me reconhecendo assim, não é 100% ainda. Tô devagarinho me reencontrando a minha beleza, reencontrando a minha autoestima. Ainda não tô lá em cima ainda. Mas tudo é um processo. Tudo é um processo. A vida é um processo, gente. A vida é um processo. Então, tudo faz parte. Felizmente ou felizmente, infelizmente ou felizmente, faz parte do processo. Então, minhas queridas e queridos também, que podem ter, né, uns queridos me assistindo aí. Espero que você tenha uma ótima cirurgia, tá? Você que vai fazer. Você que já fez, que você tenha uma ótima recuperação, tá? Se você conhece alguém que está passando por isso, dê o apoio maior que você puder. Na recuperação ali, a gente fica um tempinho sem poder carregar peso, sem poder fazer alguns movimentos bruscos, né? Então, se você estiver perto da pessoa que fez essa cirurgia, tente ajudar ao máximo, né? Se coloca disponível, né? É muito bom, ajuda bastante. E, no mais, é mais um processo, tá? Vencido. É mais uma fase que se foi. E quanto menos fases, né, a fazer, quanto mais fases você já tiver feito, mais perto você tá do final. Então, é isso, minha querida. É o que eu posso dizer. É o que eu aprendi disso tudo, tá? Então, no mais, meu povo, um beijo pra vocês do meu coração. Que vocês fiquem em paz, muita saúde, como sempre, que eu sempre desejo saúde para todo mundo, que tenhamos vidas saudáveis e belas e felizes. E até o próximo vídeo!